Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da Educação de Jovens e Adultos. Meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal, junto aqui com o Everton, que vem trazendo nossas aulas cada vez mais acessíveis a todos os nossos estudantes. Hoje vamos concluir a nossa temática estudando a respeito da cultura negra no Brasil e especificamente na nossa cidade. Então, como eu costumo dizer aqui a vocês, a história, ela faz parte do nosso dia a dia. Só que muitas vezes a gente para estudar a história de povos fundadores, como os negros e pretos e os indígenas, apenas em um dia, né? E a gente quer quebrar isso. Nas escolas a gente cada vez tem ampliado mais esse debate. E a gente vê a importância de valorizar as nossas raízes, certo, gente? Para a gente observar essas datas o ano inteiro. Então, em vez de a gente parar para se ater a um dia, só o Dia da Consciência Negra, a gente aqui na escola estudou umas 3 semanas, 3 aulas seguidas, a respeito dessa presença dos nossos antepassados africanos aqui na nossa cidade. Então hoje a gente vai se debruçar a isso mesmo, a presença africana no Recife. Recife, como vocês sabem, é uma cidade histórica, foi uma das primeiras cidades do Brasil. Então a história, ela está em toda parte na cidade. Só essa ponte aí, os pararem para olhar, tá aí a ponte Maurício de Nassau ao fundo. Se a gente parar para olhar ela tem uma história específica. Já vou adiantar para vocês, essa foi a primeira ponte do Brasil. Vejam como ela é antiga, é claro que ela foi reformada, né? Mas é a primeira ponte em grande porte do Brasil, está aqui na nossa cidade. Então, falar a respeito do Recife é falar que a história está em toda a cidade. Basta a gente ter esse olhar atento. E o que a gente não sabe, a gente pergunta. E nós, professores de história, amamos contar história. Então, hoje vamos pensar a respeito desse povo fundador da nossa cidade. Está aí essa representação, né, do continente africano, do mapa do continente africano. Está aí essa arte africana ao fundo. E aí a gente se pergunta, onde está a presença africana no Recife? A gente falar da presença africana é falar de uma presença que foi de um povo que foi sequestrado do seu país, que foi escravizado. E muito por isso se tentou abafar, se tentou silenciar essa história. Então, se eu fosse trazer a respeito dela, eu ia trazer muitos e muitos pontos. Mas hoje, então, eu me ative, como nossa aula é mais curtinha, né? De a gente ver alguns elementos, como arquitetura, como estátuas, mas a gente podia ver muito mais. Vamos lá? Vamos ver um pouquinho dessa presença na nossa cidade? Então, esse aqui vocês já viram? Um dia você vai passeando de boas, lá no Poço da Panela. Parem para prestar atenção nesse busto, nessa estátua aí, gente. Isso daí, ó, essa história é super interessante. É a casa de José Mariano e Dona Olegarinha. Então, essa estátua, esse busto aí é do José Mariano. Ó, nem colocaram da esposa dele, que foi tão importante quanto ele. Porque já é outra história, né? A história das mulheres, que era uma história silenciada também. Então, essa casa, ela está situada no Poço da Panela. E é um local onde se abrigava escravos em fuga, planejada pelos membros do Clube do Cupim. Foram abolicionistas e estiveram envolvidos na causa abolicionista por muito tempo. Então, esse casal, gente, eles abrigavam na casa deles, às escondidas, pessoas escravizadas, para poder levar para outros abrigos. Isso parece uma bobagem hoje em dia, mas não era. Basta a gente lembrar que as pessoas que ajudassem pessoas escravizadas a fugir, pessoas brancas, ajudassem a fugir, oferecessem abrigo, oferecessem essa rota de fuga, era penalizado, podia perder seus bens, podia ser preso e, em alguns casos, podia ter a pena de morte. Então, esse casal foi bem importante para isso. Vejam só, e está aqui na nossa cidade essa homenagem a eles. Outra aí, ó, um dia você estiver de boa, passeando pelo pátio, lá de São Pedro, prestem atenção na estátua de Solano Trindade. Solano Trindade, minha gente, se vocês pesquisarem sobre ele, que homem genial. Ele nasceu aqui no Recife em 1908, então já não tinha mais escravização, certo? Certo. E ele viveu toda a sua infância numa das ruas, nas proximidades do Pátio de São Pedro e do Pátio do Terço. A presença de Solano Trindade não só para a história do movimento negro em Pernambuco, uma vez que foi um dos fundadores da Frente Negra do Recife, na década de 30, mas também por servir de inspiração para toda uma geração de militantes, é incontestável.
Então, gente, quando o Solano Trindade nasceu, já não existia mais escravização no Brasil. Tinha acabado há pouco mais de 20 anos, né? Só que ele foi filho de pessoas escravizadas. E essas pessoas aqui no Brasil, de contar essa história, dizer que as pessoas foram, abre aspas, libertas, porque elas lutaram por sua liberdade, e foram jogadas a Deus dará, a pobreza, sem nenhuma indenização. Então, ele foi um poeta, um militante genial. Ele é um homem muito importante. E ele ajudou a fundar o movimento negro daqui da cidade, justamente para lutar contra essas injustiças. Então, passeando por ali, tem um comércio bem amplo ali, né? Prestem atenção nessa estátua que está em homenagem a esse homem tão importante. E aí, já que a gente trouxe o Solano Trindade, tá aí juntinho dele, ó, o Pátio de São Pedro. O Pátio de São Pedro é um local muito bonito, né? É um local turístico, é um dos poucos locais aqui do Recife, só ele e um outro local que não tem esses fios elétricos horrorosos, conseguiu se tirar de lá ao redor, esse emaranhado horrível que tem na cidade. Então, o Pátio de São Pedro é super importante para contar a respeito dessa presença negra e preta no Recife. Por quê? Porque lá abriga o evento Terça Negra, promovido pelo Movimento Negro Unificado com o apoio da Prefeitura, tá, gente? Então, está realizado desde 2001 lá nesse espaço, porque antes ficava lá no Pátio do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, e que tem, inclusive, uma estátua em homenagem às Zumbi dos Palmares, né? Então, a Terça Negra, ela tem o objetivo de valorizar grupos de músicas que trabalham com ritmos de origem africana, como o maracatu, o coco, o afoxé. Tem super bonita a Noite dos Tambores Silenciosos, né, no Carnaval, que traz também essa religiosidade africana, né? Então, o Pátio de São Pedro é um local super importante para falar dessa cultura, para poder falar da cidade. Então, como disse a vocês, a nossa aula é um pouco mais curta. Eu trouxe 3 pontos separados da cidade, né? O Pátio de São Pedro, juntinho dele a estátua de Solano Trindade. Aqui no Poço da Panela, assim, mais distante, que pouca gente, é uma coisa a gente até falar, pesquisar mais, né? A casa de José Mariano e Dona Legarinha. Só que na cidade ela tem cada vez mais pontos falando dessa africanidade. E daí eu deixo para vocês essa sugestão de atividade, que vocês podem fazer com seu professor ou professora. Vocês podem pesquisar outros pontos e elementos da cultura africana aqui na nossa cidade. Vocês podem falar da religião, podem falar de músicas, de cantos, de comida, tem muita e muita coisa. Então vamos cada vez mais valorizar essa cultura, porque ela faz parte, sim, da nossa fundação, da nossa cidade, tá? Beijo, gente!